Capítulo 22 Hookfoot. Sif se pôs de joelhos, depois levantou-se. Frio. Prescrutou Thmir com seus olhos azuis. Um iceberg. Era o que ele parecia. Um bloco de gelo, sólido, impenetrável, imóvel. Além da Gungnir, que agora repousava no canto oeste da sala, ela não trouxera nenhuma outra arma ao combate. Seriam inúteis, ela sabia. O estrangeiro. Sif girou a cabeça. Urakin permanecia caído com o martelo na mão e, em tese, não podia ajudá-la. Sif! Maldita seja! O gigante do gelo a encurralou. É assim que retribui a minha generosidade. Eu poderia ter destruído o Valhalla e matado as Valquírias, mas fui piedoso e as poupei a elas e aos Ranger para usá-los como reféns. Ainda assim, um ato de piedade. Sei agora que cometi um erro. Mirou o corpo de Sleipnir, o querubim destronado e os Hamleipa que cruzavam seu caminho. Hoje você cavou a sua sepultura, pois existem fronteiras proibidas aos deuses. Outra vez, o soberano dos Jotnar erigiu o machado. O monstro era egoísta e violento, mas no fundo não queria matá-la. Embora bruto, fora apaixonado por Sif, tanto que a tomara como esposa, até Thor desfazer o matrimônio, deixando-o indignado e possesso. O problema era que Cabelos de Trigo tinha ido longe demais, tinha quebrado os termos do armistício e um ataque a Yovalor não podia ficar sem punição. Por mais que seu gélido coração relutasse, era imperativo ao rei castigá-la ou ele nunca teria os 9 reinos a seus pés. Thmir deu um grito, um berro de ódio e de dor. Depois baixou sua arma, como quem atira no próprio peito, como quem corta o próprio pescoço. Quase morto, Urakin avistou o inimigo se aproximando e optou pelo sacrifício. Deitado, conseguiu, num último esforço, bater com o Mjolnir sobre o piso. Como o gigante lhe revelara, o artefato tinha uma série de propriedades mágicas
e era necessário muito tempo e experiência para conhecer todas elas. Na tentativa de salvaguardar Sif, o martelo, impregnado com o espírito de Thor, reagiu segundo suas diretrizes, emitiu um estrondo e gerou uma espécie de redoma elétrica que se projetou a partir do centro, empurrando a tudo e a todos que cercavam a monarca. O corpo de Thrymr foi repelido, a armadura de gelo rachou, seu machado regrediu com uma chispa, mais nada. O colosso não se feriu. Um atraso. Um susto. Só isso. O estrondo teve consequências para além do saguão, propagando-se a câmaras subterrâneas. No calabouço, a porta que trancava Heimdall em sua cela despedaçou-se, já fragilizada pela crosta de gelo que aos poucos revestia as masmorras. Quem conjurara esse sopro invernal fora o Deus em pessoa, utilizando-se de seu cajado mágico, feito com uma pitada de substância dos 9 reinos, inclusive de Niflheim, a terra do frio e da neve. O clima era desagradável, porém não debilitante. Ao gigante Surtr, que estacou no meio do percurso, quando notou a presença do velho. Heimdall surgiu através da soleira como uma figura cinzenta, um homem idoso apoiado em seu bastão. Essa relíquia, aparentemente ordinária, batizada de Hikfu pelos Aesires, era perniciosa aos gigantes, bem como às outras raças que se opunham a Odin. Consciente da ameaça, o Jotnar apertou o passo para que pudesse alcançar o observador antes que ele invocasse outras magias. Como era muito grande, logo venceu a curta distância que o separava do cárcere, esbravejou e acometeu com a bage num rompante de cólera e desgosto. O impacto desceu torto e perdeu a sua força no instante em que Surtr foi trespassado por 2 flechas de gelo que, por serem frígidas, podiam agora sim molestá-lo. Os tiros eram originários do Ydalir, o arco de Kyra, cujas setas captavam a essência do arqueiro, e a centelha, por sua vez, era capaz de sugar a energia ambiente. Mas não foi só ela que fez sua parte. Na hora em que o monstro se curvou, Daniel saltou sobre seus ombros e o agrediu com a Notung muitas vezes e de maneira feroz. Perfurou-lhe a nuca, retalhou-lhe a orelha e enfiou-lhe a espada na garganta. O Jotnar largou a bage. Estava fraco, cansado, tonto. Era o Gelo! Gelo! O maldito gelo! Ele urrava internamente. Gelo mágico. Gelo do Hikfu. Gelo do Ydalir. Surtr exalou o ácido, cuspiu fogo, baforou enxofre. Engasgou-se.
Gelo, não! Malditos sejam os Aesiris! Mas não adiantava resmungar. Não havia tempo de reagir. Daniel o fustigou sem parar, machucando-o com o instrumento de Siegfried. Mais afastada, a ruiva fechou um dos olhos, fez pontaria e efetuou o disparo de misericórdia, atingindo-lhe as costas na exata altura do coração, e foi assim que Surt desabou finalmente, tropeçando numa pilha de escombros. Fumaça, pó, vapor. O filho de Ymir ruiu feito um castelo de areia, mas seu cadáver não apagou por inteiro, transformando-se em uma massa incandescente que por séculos ainda poderia brilhar. Heimdall deu um passo para fora da cela, avançou pelo corredor e circundou o defunto. Evitando os seus veios, ele se encontrou com os celestes, ajoelhando-se para amparar o anão. Heimdall! Sentado em uma esquina, Dain seguia taciturno, balbuciando frases desconexas, a atenção fixa em um ponto distante. E o valor! Com a mão direita, ele segurava o cotoco do braço decepado. O anel! O anel! O meu anel! Ele vai ficar bem? Kyra se juntou a Heimdall. Daniel apareceu um segundo depois, ofegante. Surtr o envenenou? Não. O último dos deuses tateou o busto de Dain, examinou suas pálpebras e fez um diagnóstico preciso. É uma ferida da alma que só o tempo pode curar. Vocês são estrangeiros, mas portam as armas sagradas. O que fazem aqui? Somos leais a Sif, cabelos de trigo. Meu nome é Kyra, centelha divina, e este é Bugauir, capitão dos Aesiris. Viemos para libertá-lo e reconquistar a ponte Bifrost. Lá fora, o príncipe Vigelar. Espere. Por enquanto, é só isso o que preciso saber. Dirigiu-se a Daniel, que era o mais forte dos três, e apontou para o soberano dos Nibelungos. Ajude-me a carregá-lo, capitão.
Carregá-lo para onde? Há uma guerra acima de nós. Imaginei. Por isso, precisamos chegar às dependências de Tremere o quanto antes. Por quê? O exilado embainhou a Notung, recolheu a Tirfin em meio aos entulhos e ergueu Daim pelo bíceps. Como você deve saber, Capitão Bulgawir, não sou o único refém dos gigantes. O pleno triunfo de Asgard depende de também salvarmos os Ainrejai, que compõem o grosso do exército de Odin. Concordo. Daniel abraçou o anão debaixo da axila direita e o ajudou a caminhar. Sabe onde eles estão? Na última câmara desta torre. Conhece o caminho? Claro, esta fortaleza costumava ser minha antes da invasão. Sigam-me. Guiada por Heimdall, Kyra galgou a escadaria ascendente, seguida por Daniel, que vinha trazendo o anão. Os subsolos de Yovalor eram mais antigos que a própria torre e muito profundos. Do calabouço onde estavam até o andar térreo, somavam-se 12 pavimentos compostos por masmorras, laboratórios de feitiçaria, arsenais, bibliotecas e salas de armazenagem. Cada nível era separado do próximo por um lance de escadas, e à medida que subiam, os sons do combate aumentavam, especialmente os gritos, uivos e rosnados dos Hamleipa, cujo número se multiplicava a olhos vistos, contrariando todas as previsões e mesmo a lógica dos experientes generais nibelungos. O mistério, contudo, estava prestes a ser desvendado. Quando o grupo de resgate atingiu o último lance, encontrou Icol, o trasgo que servia como escravo de Tremere, imóvel sobre um bloco de pedra, com os braços esticados, os olhos comprimidos, recitando palavras ininteligíveis. Da parede às suas costas se abria o que Kyra entendeu como um portal, um duto mágico. Os contornos brilhantes, as dimensões alongadas, e dessa passagem os lobisomens esguichavam às centenas, pulando sobre os degraus, correndo para o saguão, encolerizados e famintos. Parecia claro o prejuízo que aquela janela cósmica causara e continuaria a causar às forças de Fagelar e de Sif. Dessa forma, e se aproveitando do efeito surpresa, Heimdall bateu com o cajado no solo, conjurando um tipo de onda sônica que se propagou adiante. Uma das principais funções do Hic-Fuon, além de conter a substância dos 9 reinos, era dispersar ou cancelar outros feitiços, e assim ele atuou. O estalo desafinado aos tímpanos humanos quebrou a concentração do troll,
que despertou abruptamente do transe e, com isso, o portal se fechou. Kyra não esperou pelos comentários de Heimdall, nem aguardou mais instruções. Disparou uma seta abrasada, mas errou, acidentalmente, atingindo um dos lobos. Quase ao mesmo tempo, Daniel arremessou a Tyrfing e o acertou em cheio. O trasgo caiu, só que não virou pedra. Droga! Que azar! Pensou Daniel. Não era para isso que ela servia. Era, de fato, mas não serviu. E Cole não virou pedra. Em vez disso, o ser pequenino cresceu, metamorfoseando-se na figura de um homem adulto, os cabelos pretos, os olhos castanhos, o corpo magro. Usava uma túnica negra e a cabeça estava coberta por uma touca de aço rematada por um par de chifres metálicos finos e retorcidos, semelhantes aos de um antílope. Loki! Heimdall, o grande sábio dos Aesíris. Heimdall, que a tudo e a todos enxergava, ficou estático ante a visão. Você... Surpresa! O mestre da trapaça, Loki de muitas faces, como era conhecido, filho adotivo de Odin, retrucou com um sorriso travesso. Como tem passado, meu velho? Capítulo 23 – O despertar da primavera. Os combates que se sucediam em Ovalor encontravam reflexo nas pradarias de Ioá. O aparecimento das valquírias engrossara o exército de Fishlar, mas ainda assim a luta era intensa, e do lado dos anões, ao menos 5.000 haviam caído. Esse assombroso número de mortos somava-se às carcaças dos lobisomens que jaziam esmagadas contra e sob a neve, cortadas e perfuradas, tendo a campina assumido uma gradação carmesim que se estendia por quilômetros até a linha das árvores. O chão era uma pasta lamacenta e ganhara ondulações perigosas, obstruído por fragmentos de armaduras, escudos e lanças destroçadas. Tornara-se impossível nessas condições manter qualquer ordenação de ataque, tampouco deslanchar cargas de cavalaria. Como resultado, tanto os nibelungos quanto as amazonas guerreavam cada um por si, escolhendo aleatoriamente uma fera e a abordando, ou sendo abordados, em meio à balbúrdia, às vezes sozinhos, às vezes em pequenos grupos, às vezes matando, às vezes morrendo. O caos, no entanto, era benéfico aos de Vergar, pois sua fúria interior, o berserk, insurgia sempre que a peleja esquentava. O primeiro a incitar esse surto foi o general Brock, que resistira ao assédio das bestas e até o momento matara nada menos que 300 lupinos. O sucesso, porém, tinha consequências nefandas. O idoso campeão encontrava-se no limite de suas forças, exausto e seriamente ferido. Sua couraça estava em frangalhos e o tridente perdera uma das pontas, o que não o impediu de continuar batalhando. Ora,
Os Hamleipa eram seres híbridos, netos e bisnetos de Fenris, mas quem os liderava era Skoll, um dos rebentos do monstro, um enorme lobo negro que se destacava em meio às alcateias brancas. Skoll corria através da estepe, não só estraçalhando suas vítimas, como também as devorando, o que, acrescido a seu uivo, fazia com que todos os anões o temessem. O único imune a seu grito era Brokr, que tivera a oportunidade de encarar o próprio Fenris em campo aberto durante a Primeira Guerra contra os gigantes. Skoll sabia que precisava matá-lo ou os Nibelungos nunca desistiriam da briga. Então, quando julgou já ter liquidado um número suficiente de legionários, circundou a planície, posicionando de costas para a fortaleza e afrontou o Supremo General dos Anões. O monstro retesou as patas traseiras, saltou sobre os defuntos e abocanhou o pequeno guerreiro que já não tinha energia para revidar. Os dentes rasgando-lhe o peitoral, triturando-lhe os ossos, do quadril até a espinha e chegando ao coração. Quando Skoll inclinou o focinho para morder-lhe o pescoço, um risco dourado passou rente a seus olhos, quase o cegando num átimo. O lobo se afastou como que por reflexo, sacudiu a cabeça e exclamou: Quem se atreve? Sua voz era rosnada, parte humana, parte ferina. Quem se atreve? Quem ousa atacar Skoll, o preferido de Fenris? Eu... retorquiu o agressor com o escudo e o gládio empunhados. Fjalar, filho de Dain, neto de Andvari. Você! Zombou o canídeo, mas antes que ele pudesse se adiantar, foi fustigado no calcanhar por uma lança que o penetrou e foi puxada de volta. De repente, Skoll se viu defrontado não apenas por Fjalar, mas por outros dois adversários, ou melhor, adversárias. Quem? Sou Hildr, grito de batalha, anunciou a capitã das Valquírias, que desmontara da égua para combater o lupino. E esta é minha irmã Brunhilde, estrondo de guerra. Esta noite serviremos um banquete e sua carne será a iguaria. Prepare-se. Loki. Recém-liberto do cárcere, Heimdall repetiu o nome do mestre da trapaça. Loki de muitas faces. Mas você não foi banido? Isso faz séculos. Seria desperdício alguém como eu se conservar afastado, não acha? Sou um camarada de muitos talentos. Os muitos talentos a que Loki se referia eram principalmente sua capacidade de mudar de forma. Nem todos sabiam, mas Loki não era filho legítimo de Odin.
ele fora gerado por Priogemir, o gigante das colinas, e entregue ao pai de todos como parte do acordo de paz, uma maneira perturbadora que os Jotnar encontraram de estar sempre presentes na corte dos Aesiris. Para que Loki não fosse discriminado, Odin o apresentou à feiticeira Groa, que lhe ensinou a arte da transmutação. As lições iniciais somente permitiam que ele se disfarçasse na figura de um asgardiano comum, mas, com sua inteligência e astúcia, mais tarde ele aprenderia a se transformar em qualquer criatura, até em animais. Como se não bastasse, ele também viria a roubar outros dons da feiticeira, como a sabedoria de abrir portais para os outros reinos nórdicos, podendo assim se transportar instantaneamente entre as 9 terras, sem precisar cruzar os galhos de Yggdrasil. E, ademais, quem me expulsou foi Odin, que, em todo caso, está morto. Você é uma abominação, Loki, acusou o observador. Os dois continuavam frente a frente. O trapaceiro sobre o lance de escadas em um terreno mais elevado e Heimdall nos degraus logo abaixo. Daniel estava na retaguarda, dando apoio a Dain, e Kyra seguia escutando a conversa, sem saber se atirava ou não. Planejou tudo desde o começo. Premeditou a morte de Balder. Armou a queda de Odin. Isso é uma crítica ou um elogio? Se for um elogio, acrescente o aprisionamento dos Einherjar, o exílio dos Aesiris e o assassinato de Thor. Devo atirar? Perguntou a centelha. Não. Ainda não. Respondeu o ancião e se dirigiu ao deus de cabelos pretos. O que pretende, Loki? O que você quer, afinal? Eu não quero, eu já consegui. E sendo assim, ele abriu a mão, mostrando um anel dourado sobre a palma. Daí, mesmo entorpecido e maneta, arregalou os olhos escuros, reconhecendo o adereço forjado por seu pai. A joia dos reis desde o princípio dos tempos. Abracadabra! O anel dos Nibelungos. Como? Há poucos minutos. Heimdall não podia acreditar. Um mágico nunca revela seus truques. Nos vemos quando o mundo chegar ao fim, velhote. Nos reencontraremos no Ragnarok. Loki deu 3 passos para trás, tocando com as costas a parede de rocha. Determinada a não deixá-lo fugir,
Caira disparou uma flecha em brasa ao mesmo tempo em que Daim, transtornado, subiu as escadas correndo, catou a Tirfin do chão e se lançou sobre o trapaceiro. Mas nenhum dos ataques surtiu qualquer efeito prático. Empregando um de seus dons raciais, misturado a uma dose de feitiçaria, o filho postiço de Odin se fundiu aos blocos de pedra, desaparecendo diante de todos, escapando através dos sólidos muros de Yovlor. Incrédulo, o soberano dos Nibelungos castigou o granito com sucessivos golpes da acha, depois com socos e pontapés, até ser tomado pela exaustão. E parou. Chega! Cambaleou. Daniel o susteve. Desde então, até o Ragnarok, Loki não seria mais visto. Ou, como acreditavam alguns, não seria descoberto. Mas permaneceria na mente e nos pesadelos dos Aesires por séculos a fio, como uma sombra. Uma mancha nos salões do Valhalla, uma nódoa no destino dos deuses. Poucos degraus acima, no saguão principal, o estrondo causado pelo Mjolnir desnorteara Thrymr por alguns minutos. Nesse intervalo, Sif poderia ter optado pela vingança, poderia ter recuperado a Gungnir e o transpassado, mas preferiu acudir Urakin, que de tão ferido mal conseguia se mover. Sentou-se a seu lado, cruzou as pernas e o puxou para o colo, acariciando-o com suas palmas macias, usando a própria capa para estancar o sangramento. Cabelos de Trigo não tinha dons especiais de curandeira, mas o simples fato de estar por perto, de aquecê-lo com suas roupas e de zelar por ele, energizara o pobre guerreiro, que tinha agora um novo motivo para não se entregar ao vazio. Esse ato de piedade, embora altruísta, deu tempo ao chefe dos gigantes, que se levantou e apanhou o machado. Frio. O frio regressou. Frio mágico, mortal, frio divino. Thrymr discerniu sua amada no chão, abraçada a outro homem, e se irritou sobremaneira. Já não bastava ela ter fugido com Thor e quebrado o armistício? Agora essa traição? Meretriz! O Jotnar se precipitou para decapitá-los quando uma série de projéteis o acertou pelas costas. Protegido pela armadura de gelo, ele mal sentiu as fincadas, mas estacou e deu meia volta, curioso para saber quem o agredia àquela altura. Sob a curvatura de acesso às escadas, estava parado o deus Heimdall, com seu famoso cajado mágico, acompanhado por um guerreiro de barba negra e cota de malha que vinha escoltando Dain, o rei dos anões. Na frente deles, uma mulher segurava um arco. Contemplando seu rosto sardento, os cabelos longos e ruivos, os olhos verdes, Thrymr reagiu com espanto e empalideceu como se visse um fantasma. O colosso a tomou com a quarta valquíria. Boromir, como é possível? Eu a
matei! No campo de batalha, estava para acontecer a grande disputa. Skoll herdara a voracidade de Fenris. Hildr e Brunhildr defendiam o nome de Odin. E Fashlar carregava nas costas o peso de uma linhagem. As valquírias se posicionaram à esquerda e à direita do monstro, com o anão de frente para ele. Uma vez cerrado o portal, os Hamleipa escasseavam nas pradarias e alguns acuados já começavam a bater em retirada, mas nenhuma conquista seria completa sem a morte de Thrymr. Contava-se que, durante uma das guerras contra os Aesíris, ele e Surtr foram responsáveis sozinhos pela destruição de 8 legiões de infantaria, sendo parados apenas pela coragem dos príncipes, no caso, Thor e Tyr, seu irmão mais velho, à época vivos e atuantes. Próximo do cadáver de Brokr, os 3 heróis apertavam suas armas, esperando que Skoll os atacasse primeiro. Os seres se estudavam mutuamente, sabendo que, em uma luta como aquela, qualquer deslize significaria a morte. O lobo rosnou e mostrou os dentes, encarou-os com seus globos cruscantes e fintou com as patas dianteiras. Enganada pela manobra, Brunhildr investiu com sua enorme espada de 2 mãos, mas, apesar do tamanho, a besta negra se esquivou com rapidez nunca vista e contra-atacou ferozmente. Suas garras de 10 polegadas fatiaram-lhe a armadura, desenhando 4 veios sobre a dureza do aço, subindo até o pescoço, rasgando-lhe o queixo e a jogando na lama. Skoll era uma entidade poderosíssima, mas, assim como os anões, tinha também sérias fraquezas. No caso dos lobos, não era a ganância, era a fome, a sedutora vontade de triturar, de mastigar e comer. Respondendo a esse impulso, farejando o sangue que a morena vertia, a cria de Fenris pulou sobre ela, buscando objetivamente a garganta, mas se esquecendo dos demais oponentes, abrindo-se e expondo-se nos flancos. Dessa vez, Hildr não perdoou e enfiou-lhe a lança na região do abdômen. Salivando, com a refeição a seu alcance, pronta para ser degustada, o monstro fez uma pausa, deu um uivo prolongado e agarrou o espilhão salivando com a refeição a seu alcance, pronta para ser degustada. O monstro fez uma pausa, deu um uivo prolongado e agarrou o espigão que lhe cruzava a barriga para que a capitã não pudesse mais recuperá-lo. Triunfante, ele se virou para a Asgardiana, que o encarou desarmada. Certo de que finalmente acabaria com ela, Skoll esticou o focinho, mas foi atingido por um soco no olho, um murro tão forte que quase o pôs a nocaute. Grito de batalha não descansou e o abateu outras vezes, mirando a cabeça, o rosto e a testa, espancando-o com os próprios punhos que pareciam feitos de chumbo. Quando a criatura tombou, castigada pelas marteladas de carne, Hildr a segurou pelo cangote e a empurrou na direção de Fjlar. Alteza! Essa honra é sua! Que se desfaçam o frio e o negrume! Morra, ser repugnante! Recitou o príncipe dourado. O gládio tilintou e refugiu. Dedico este sacrifício ao general Brokr,
Gloriosa seja a aliança entre os anões e os deuses. Fichalar, então, se moveu contra Skoll, espetando-lhe a artéria carótida, promovendo um esguicho de sangue e depois o degolando com sua espada curta. O lobo perdeu as forças, encolheu as pernas, mas ainda gemia quando Brunhilde surgiu por trás e o atravessou com a haste da bandeira do corvo. O objeto ficou lá, erguido sobre o defunto, como um farol, um símbolo, um pendão da justiça para todos que pudessem e quisessem enxergar. O sol! O Fachalar olhou para o alto e constatou que, apesar do esforço, o astro solar continuava encoberto. Já passa do meio-dia! Os Hamleipa foram derrotados, mas o inverno persiste. No campo, os sons metálicos tinham desaparecido e os gritos de morte não eram mais escutados. O silêncio cobria a neve avermelhada, enquanto os tenentes e capitães nibelungos se organizavam para tratar dos feridos. Thrimir segue com vida! Apontou adiante através da campina e do rio congelado. E ó, Valor! A fortaleza solitária. É para lá que nós vamos. Uma vez, Egil, o grande poeta das terras nórdicas, escreveu que poucas coisas são capazes de assustar os gigantes e os fantasmas, ou Nair, são uma delas. Os espectros, aparições e zumbis eram geralmente originários de Helheim, o reino dos mortos, o domínio mais distante e mais obscuro, sob os galhos de Yggdrasil. Quem reinava em Helheim era a deusa Hela, que tinha capacidade de matar qualquer criatura com um simples golpe de vista, e de tão poderosa poderia ter os 9 reinos a seus pés. Mas Hela era conhecida pela neutralidade, por isso ela e seu palácio Helgard, a Casa das Névoas, permaneceram intocados ao longo de todas as guerras anteriores e assim continuariam até o Ragnarok, quando, segundo a profecia, ela ingressaria na batalha convocando seu interminável exército de mortos. Quando Hela despertava um corpo da sepultura, era sinal de que algo muito grave estava para acontecer. Não à toa, Thrimir foi tomado pela dúvida e hesitou antes de rodopiar o machado. Erja! Cercado de inimigos, o maior dos gigantes preferiu não dar a chance ao azar, achou melhor não brincar com o destino e usou a famosa tática que o consagrara. Inflou as bochechas, tomou fôlego e soprou longamente. Um bafo frígido, cortante, polar. Seu hálito níveo engoliu o salão e de tão denso congelou os presentes, paralisando-os, confinando-os em uma gélida poeira de cristais granulares. Os únicos que não se afetaram foram Kyra, por ser um anjo do fogo, e o próprio Thrimir, que nela encontrou seu alvo. Precipitou-se para cortá-la à metade, girou a arma e golpeou. Obrigada a afrontar o gigante sozinha, a ruiva evitou a tragédia, erguendo o arco encantado. O Idalir fez sua parte.
bloqueou o ataque, salvou-a, mas se partiu, quebrou. Choveram farpas para todos os lados. O machado passou a centímetros de sua testa, desceu torto e abriu uma cratera no chão. O piso se dobrou para dentro, as vigas rangeram, o teto rachou. Sif e os demais, que estavam nas margens do aposento, permaneceram incólumes, mas Kyra e Thrymr foram sugados e despencaram para a escuridão sepulcral. Fjalar, Hildr e Brunhildr chegaram a Ióvalor naquele exato instante e presenciaram o escarcéu sem poder fazer nada. Kyra e Thrymr caíram por dezenas de metros através dos 12 níveis que compunham o subterrâneo. O impacto contra o solo certamente os teria matado, não fossem suas armaduras feitas para resistir a ofensivas piores. De repente, a Arconte estava de novo no mais profundo corredor das masmorras, de volta ao local por onde ela, Daniel e Dain haviam chegado. E, coincidentemente ou não, sobre o ainda escaldante cadáver do odioso Surtr. Graças ao desabamento, o ambiente se modificara, coberto por destroços, apinhado de farelos, estilhaço, poeira, enxofre e vapor. Olhando para cima, a Celeste enxergou o buraco pelo qual despencara e teve a impressão de estar, concreta e metaforicamente, nas entranhas de um poço, longe de seus amigos, confrontando um adversário notável. Então, escutou-se um trincar de gelo. Estalidos e uma trepidação. Das ruínas, Thrymr ressurgiu, crescendo feito uma sombra azulada. Cautelosamente ele observou o cenário, reparou na galeria, divisou a cela aberta, reconheceu os restos do irmão. Surtr estava morto. Seu irmão morto. Ódio, ira, cólera. Essas eram palavras curtas, abreviações para traduzir sua angústia. Isso, somado aos desaforos de Sif, apagou em seu peito qualquer traço de piedade e ele acometeu furioso, trazendo consigo um odor glacial. Kyra procurou os fragmentos do arco, mas do Uidalir nada sobrara. Só o que restava em seu cinto era o cabo da espada, a mesma cuja lâmina, mais cedo, insistira em não germinar. Desesperada, ela a sacou e, pela última vez, tentou conjurá-la. De pé sobre o defunto vulcânico, a centelha, ao manifestar a ponta do sabre, acabou por sugar a energia residual de Surtr, que em vida era tão imbatível quanto Thrymr, seu parente. De seus esforços nasceu não uma chapa de aço, como Daniel, seu antigo portador, costumava invocar, mas uma espiga em brasa, sólida, resplandecente e pegando fogo. Com essa arma, Kyra desferiu um único golpe que varou a armadura de gelo e subiu enviesado através das costelas, terminando por perfurar o torso
do opulento filho de Ymir. No chão, os resíduos secaram e os veios de magma endureceram, convertendo-se em um rígido amontoado de cascalhos cinzentos. Thrymr caiu sobre essa ruma, os olhos vítreos, a face perdida, os braços abertos e, no segundo em que seu coração parou de bater, os cristais degelaram, permitindo 30 metros acima que Daniel, Urakin, Heimdall, Dain e Sif se recobrassem da hipotermia. Habituado a tomar decisões instantâneas, o capitão dos Aesíris confiou o rei dos anões aos cuidados de Fijalar e desceu escalando a fissura até alcançar o fundo da cratera, onde os Jotnar repousavam, agora mortos, estirados um sobre o outro, sob os auspícios da centelha divina. Kyra, que servia como canal para potências lendárias, estava pálida, completamente exaurida. Nada mal para uma principiante. Daniel a socorreu, agarrando-a pela cintura. Quem andou lhe ensinando essas coisas? Que coisas? Esquece. O anjo não a atormentou com mais perguntas. Em vez disso, decidiu encontrar ele mesmo as respostas. Já tem planos para hoje à noite? Sentada sobre um pedaço de rocha, Kyra enfim relaxou. Respirou fundo e apreciou a calmaria, o clássico silêncio que sucede à batalha. Um silêncio vazio, meio onírico, meio surrealista. O silêncio dos vivos, o silêncio dos mortos. Depois do que acontecera, era impossível não refletir sobre a natureza dos deuses e como eles eram vistos na terra. Quem os podia julgar, afinal? No âmago de cada homem ou mulher há um gigante, ela pensou. Dentro de cada ser humano há um anão ganancioso, um lobo faminto, um príncipe honrado, uma rainha nostálgica e uma guerreira impetuosa. Então, uma voz soou algures em seu espírito, declamando uma frase que ela certamente escutara, só não sabia onde, nem quem ou o que a tinha pronunciado. Todos os mundos, céus e infernos, vivem eternamente dentro de nós. Entre mentes, nas colinas e prados, um fiapo de sol reluziu. O nevoeiro, parcialmente disperso por Sif, deu lugar ao orvalho, a neve parou de cair e o sopro congelante se transformou em uma agradável brisa de primavera. O firmamento clareou e, pela primeira vez em centenas de anos, os céus de Asgard se coloriram de azul. Na câmara superior de Yovalor, os guerreiros Enrejar foram libertos. O rio Gijol se liquefez, o pátio externo se reabriu e para lá seguiram os sobreviventes, apreciando as águas que tornaram a fluir e a cachoeira que novamente escorria. O Ginnungagap recebeu seus respingos. Um véu se formou, traçando 7 cores no espaço infinito. Era Bifrost, a ponte do arco-íris.
Uma só vela é capaz de iluminar a escuridão mais profunda. Disse Sif com os olhos marejados. Não há treva maior que a luz. Não há noite que não termine um dia. Viva Odin! Não há inverno que não preceda a primavera. Para os Aesíris, o confronto nas planícies de Oá era um prelúdio, um ensaio para o Ragnarok, mas não para os anjos, não para Caira e Uraquim. Para eles, a aventura chegara ao fim. Era hora de voltar para casa.